Ah, bom, muito bem. O debate sobre tarifas se tornou uma marca registrada do governo do presidente americano Donald Trump e hoje entram em vigor tarifas sobre aço e alumínio importados para dentro dos Estados Unidos, na ordem de 25%. Entre os afetados está o Brasil, que é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. A resposta vem por parte de países pelo mundo, tanto em declarações quanto com tarifas retaliatórias. O maior bloco econômico do mundo, a União Europeia, assinalou hoje pela manhã, mais cedo, tarifas retaliatórias e o Canadá também teve palavras duras. Nesse segmento inicial do programa, a gente vai explorar do que se tratam as tarifas impostas pelo governo americano, a reação a isso, o que o governo americano pode desejar com isso e mesmo, dentro do debate político dos Estados Unidos, o que a imprensa tem dito a respeito do assunto. Primeiro de tudo, é sempre bom a gente dar contexto quando a gente trata de uma coisa que pode não ser corrente no cotidiano, do que se tratam as tarifas e por que isso importa. Bem, uma tarifa é essencialmente um imposto sobre um bem importado. Como um governo só pode taxar quem estiver sob a sua própria jurisdição, isso é uma taxa, na verdade, sobre o importador, e não uma coisa que se estende para o exterior. Mas então quem importa paga essa taxa quando o produto chega no país. Isso torna os produtos importados mais caros, menos competitivos dentro do mercado americano, que é, claro, a maior economia do mundo. Isso tradicionalmente é usado como uma chamada medida protecionista, ou seja, para fomentar a produção dentro do país, torna mais caro que os produtos de fora sejam comercializados ali. As medidas que agora estão entrando em vigor, enquanto se lê sobre o aço e alumínio, são, na verdade, mais amplas que isso. Isso faz não só com que o aço e o alumínio que vêm de outros países para dentro dos Estados Unidos se tornem mais caros, mas, segundo uma revisão que a agência Reuters realizou de dados oficiais do governo americano, isso afeta 289, quase 300 subprodutos de aço e alumínio. A gente está falando de parafusos, peças de maquinária industrial e outras que acabam caindo sob essa categoria, então, sob o pente fino do que significa essas tarifas. Para a gente ter uma dimensão do quanto isso é em termos monetários, quando se soma esses 289 produtos e o valor deles que foi importado pelos Estados Unidos, os dados do ano anterior mostram 150 bilhões de dólares, ou quase isso, 147,9 bilhões de dólares. O que domina as manchetes não é só a própria imposição das tarifas, mas palavras que já foram utilizadas tanto pela imprensa americana quanto pelo próprio governo canadense, de, aspas, guerra comercial. E, de fato, existe um argumento de que a economia mundial pode, nesse contexto, estar se tornando mais fragmentada. Vamos, então, às respostas dos líderes no exterior. Vocês vão ver ao meu lado uma publicação da Ursula von der Leyen, ela que é a chefe do executivo da União Europeia. A União Europeia impôs medidas recíprocas. E aqui está a fala dela. Nós lamentamos profundamente as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre a Europa. Tarifas são impostos. Elas são más para os negócios e ainda pior para os consumidores. Hoje, a Europa toma medidas fortes, mas proporcionais, e permanecemos dispostos a engajar em diálogo. As medidas, segundo o anúncio, devem entrar em vigor não imediatamente, e bem como a publicação de von der Leyen indica, há espaço para negociação. Elas devem entrar em vigor no dia 1º de outubro. Quando ela fala de medidas recíprocas, eles fizeram uma estimativa de que as importações agora taxadas pelos Estados Unidos equivalem a 28 bilhões de dólares, 26 bilhões de euros, e fizeram então uma taxação proporcional sobre bens que vêm dos Estados Unidos para a Europa. Agora, existe uma pitada de interesse aí, os produtos escolhidos para retaliação. Os produtos escolhidos para retaliação pela União Europeia foram destacados como um recado. Os produtos alvejados para essa retaliação incluem principalmente coisas que afetam a economia de estados que são redutos eleitorais republicanos, lugares que tradicionalmente têm votado em peso para os republicanos e para Trump. Apesar de, claro, colateralmente, alguns dos estados afetados terem uma tradição de votar com um alinhamento mais democrata. Segundo a agência Euronews, um oficial da União Europeia disse que isso foi pensado alvejando esses produtos precisamente para que não custassem muito para a União Europeia, mas tivessem um valor simbólico. Trazendo a repercussão de alguns outros líderes globais, nós temos aqui o premier australiano Anthony Albanese. Claro, a Austrália é tradicionalmente um aliado americano, rechaçou a medida e disse que era não justificada. A palavra unjustified, não justificada, tem sido também um tema comum nas críticas à medida por parte de líderes que
não veem isso com bons olhos no exterior. O Canadá já havia chamado, como a gente disse anteriormente perdão, ia falar broco, pessoal. Eu anteriormente, o R confunde. Mas vamos lá. O Canadá já havia chamado anteriormente, conforme a gente relatou mesmo nesse segmento, as tarifas de uma guerra comercial. Ele também retalha agora com a imposição de tarifas sobre cerca de 30 bilhões de dólares canadenses. Quando a gente faz a equiparação, fica também algo parecido com o que a União Europeia fez quando a gente faz a conversão da moeda. Para o Canadá, as tarifas sobre o aço são especialmente relevantes, afinal de contas, a gente tem aqui o press release, a nota à imprensa do governo canadense. São tarifas especialmente relevantes quando a gente fala do Canadá, afinal de contas, o Canadá, com o Brasil em segundo lugar, é o principal fornecedor de aço para os Estados Unidos. Quando a gente fala do Brasil, quase metade das exportações brasileiras de aço vão para os Estados Unidos. Até o momento da transmissão, a gente não tinha pelo menos um pronunciamento do governo brasileiro com algo novo a respeito. As medidas já foram anunciadas antes, elas entram em vigor hoje, enquanto alguns outros líderes se manifestaram até a data da transmissão, então, sem uma resposta vinda do governo brasileiro. Na imprensa local dos Estados Unidos, a coisa, mesmo em publicações que tradicionalmente são vistas como mais próximas dos conservadores ou mais à direita do espectro político, a coisa não tem pego tão bem. A gente destaca o editorial do Wall Street Journal. Afinal de contas, vocês veem agora ao meu lado, o Wall Street Journal é tradicionalmente o veículo de imprensa que está ao par do mercado. Não à toa o nome, ele começou como uma publicação especializada no mercado financeiro. Um trecho que a gente destaca e que parece condensar parte do debate a respeito disso nos Estados Unidos traz o seguinte. Os problemas com as guerras comerciais é que uma vez que elas começam, elas podem rapidamente escalar e sair de controle. Ainda mais quando políticos estão perto de uma campanha eleitoral, como é o caso do Canadá. Ou quando o Sr. Trump se comporta como se a sua masculinidade estivesse implicada porque uma nação estrangeira não vai aceitar as suas tarifas, a palavra usada em inglês é nasty, mas suas tarifas, ser algo como nojento ou inapropriado, de fronteira, quando elas não, então, se submetem a isso. Nós dissemos desde o início que essa guerra comercial norte-americana é a mais boba da história e nós estávamos sendo gentis. Isso é o que diz, então, o Wall Street Journal no seu editorial de mais cedo, dizendo, e agora, você gosta da guerra comercial? Fica, então, o registro. Vale a pena a gente acrescentar também o outro lado da moeda de por que Donald Trump está seguindo adiante com isso e por que o governo americano segue adiante com isso. Perguntado mais cedo na Irlanda, quando fazia uma parada da sua viagem da Arábia Saudita, até então, o Canadá, onde deve ter um encontro com ministros das relações exteriores do G7, Marco Rubio, o secretário de Estado equivalente nos Estados Unidos ao ministro das relações exteriores, falou o seguinte, temos o vídeo de Rubio respondendo a pergunta sobre o porquê dessas tarifas. Vamos lá, eu trago a tradução para vocês. Não é só contra o Canadá, não é só contra o México, não é contra países do G7, são tarifas sobre o mundo todo e o motivo não é punir esses países, o motivo é porque destacamos a necessidade de ter capacidade de produção doméstica. Sem aço e alumínio doméstico, não dá para fazer navios de guerra, não dá para fazer aviões. Tem coisas que temos que poder proteger e tem muitas práticas comerciais injustas. Muitos países por aí subsidiam suas indústrias para que eles possam ganhar fatias de mercado no mundo. E muitas vezes subsidiam as indústrias e trabalham com prejuízo, enquanto as nossas indústrias estão lutando para fazer a conta fechar. E é por isso que não há aço, por isso que não há alumínio, e é por isso que isso ameaça a nossa segurança nacional. Então há preocupações de segurança nacional quando se trata de aço e alumínio. Mas no final das contas, o presidente sente muito forte sobre isso, e eu pessoalmente concordo que nós fizemos algumas decisões de políticas comerciais que levaram a uma desindustrialização da América. E muitas vezes pode levar a problemas com interrupções de suprimento global ou com a extorsão contra a nossa economia. Então é disso que essas políticas se tratam. Todos os países do mundo, nós esperamos, agem de acordo com seu interesse nacional. Os Estados Unidos esqueceram disso e o presidente Trump está nos lembrando disso e nos devolvendo a isso. E eu acho que é muito possível que nós possamos fazer essas coisas e, ao mesmo tempo, lidar de forma construtiva com nossos aliados e amigos e nossos parceiros.
como com outras questões nas quais trabalhamos. E é isso que eu espero fazer na próxima reunião que vem aí do G7. Muito bem, a fala então do outro lado do que o governo americano fala a respeito das tarifas. A gente destaca, encerrando o segmento, que mais tarifas foram anunciadas. O aço e alumínio não são as únicas coisas na mira. O presidente americano Donald Trump e o secretário do Comércio Howard Lutnick já anunciaram tarifas recíprocas, significando que o que quer que um determinado país cobre dos Estados Unidos em termos de tarifas, é isso que os Estados Unidos vão cobrar desse mesmo país. Espera-se que isso entre em vigor no dia 2 de abril. Os dados que a Casa Branca exibiu a respeito do assunto mostravam que, segundo eles, muitos países cobravam muito mais dos Estados Unidos do que o contrário, e mesmo o Brasil era citado como um exemplo quando a gente falava da nota que foi divulgada pela Casa Branca. A gente fica de olho então, e claro, com Canadá e México há também tarifas a mais acrescentadas.